Nossa leitura de hoje, Marcos, capítulo de número 11. Ao se aproximarem de Jerusalém, de Betfagé, perto de Betfagé e de Betânia, para os lados do Monte das Oliveiras, Jesus envia 2 dos seus discípulos e lhes diz: Ide à aldeia, que está à vossa frente. Logo que nela entrareis e encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Desamarrai-o e levai-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele e o devolve aqui sem demora. Eles partiram e encontraram um jumentinho amarrado fora, na rua, junto a uma porta. Eles o desamarraram. E acontece que alguns dos que ali se encontravam disseram-lhes: que estáis fazendo? Por que desamarrais este jumentinho? Eles responderam, como Jesus havia dito. E os outros os deixaram ir. Levam o jumentinho a Jesus, põem suas vestes sobre ele e Jesus sentou-se em cima. Muita gente estendeu as vestimentas sobre a estrada e outros folhagem que cortavam no campo. Os que caminhavam à frente e os que seguiam clamavam: Hosana, bendito seja em nome do Senhor aquele que vem. Bendito seja o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai. Hosana no mais alto dos céus. E ele entrou em Jerusalém no templo, depois de ter olhado tudo à sua volta, como já era noite, saiu para ir a Betânia com os 12. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, ele sentiu fome. Vendo ao longe uma figueira de bastante folhagem, foi ver se encontrava nela alguma coisa, algum fruto. E tendo se aproximado, não encontrou nada a não ser folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se a ela, disse: Nunca mais alguém coma de teus frutos. E seus discípulos escutavam. Chegam a Jerusalém, entrando no templo, Jesus pôs-se a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos vendedores de pombas, e não permitia a ninguém atravessar o templo carregando seja lá o que fosse. E ensinava e lhes dizia: Não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, fizestes dela uma caverna de bandidos. Os sumos sacerdotes e os escribas souberam disso e procuravam como o fariam, de que modo o matariam, de que modo o fariam perecer. Pois eles o temiam, porque a multidão era tocada por seu ensinamento. Ao chegar a noite, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. De manhã, ao passar, viram a figueira seca até às raízes. Pedro, recordando-se, lhe diz: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste está completamente seca. Jesus lhes respondeu: Tendes fé em Deus. Em verdade eu vos declaro, se alguém disser a esta montanha: sai daí e atira-te ao mar, e se não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz sucederá, isto lhe será concedido. Por isso é que eu vos digo: tudo o que pedis, orando, crendo que o recebestes, isso vos será concedido. E quando estiverdes de pé orando, se tendes algo contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe vossas faltas. Eles voltam a Jerusalém. Enquanto Jesus ia e vinha no templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos aproximaram-se dele e eles lhe diziam: em virtude de que autoridade fazes isto? Ou quem te deu autoridade para fazê-lo? Jesus lhes disse: vou fazer-vos uma só pergunta. Respondei-me
E eu vos direi em virtude de que autoridade eu faço isso. O batismo de João provinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles ponderavam assim entre si: se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditastes nele? Mas vamos dizer: dos homens? E eles receavam, temiam a multidão, porque todos consideravam João como sendo realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: tampouco eu vos digo em virtude de que autoridade eu faço isto.